A primeira temporada de Monarca Legado dos Monstros terminou recentemente e a questão que os fãs estão começando a se perguntar é: quando é que a gente vai ter uma segunda temporada chegando? Embora eu concorde que, apesar dessa nova série da Legendary, ela tenha tido seus altos e baixos, o encerramento dela foi bem interessante, pessoal. Principalmente por causa da incrível aparição do Kong lá na cena final do último episódio da série, mostrando que agora a série ela se encontra num período do tempo entre o filme Godzilla Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong. E já que o gorilão ele tá nessa cena final do último episódio, será que a presença dele na segunda temporada é quase que certa? Além dele, outros dois titãs da Toho acabaram sendo revelados em entrevistas pelos criadores de Monarca Legado dos Monstros e as chances deles aparecerem é alta. Eu sei que você tá curioso para saber mais detalhes sobre isso, então faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos juntos para mais um vídeo. Finalmente, a primeira série do Monsterverse teve a sua primeira temporada encerrada. Com um total de 10 episódios lançados, podemos dizer que o saldo é mais positivo do que negativo. Algo que prova isso é o fato que Monarca Legado dos Monstros se manteve sempre entre as produções mais assistidas no Apple TV+, plataforma na qual a série está sendo exibida. Tudo bem, pessoal, que eu tenho que ser honesto aqui com vocês, eu não posso ser hipócrita e dizer que todos os episódios são uma maravilha. Não, de verdade, na minha opinião, teve muitos deslizes complicados vindo a acontecer, mas a série ela conseguiu dar uma volta por cima a partir do 6º episódio. Pra mim acabou ficando bem claro que os produtores eles viram que eles não precisavam dar mais tempo de tela para personagens que tinham tramas bem melodramáticas e tudo mais. O principal exemplo disso, é claro, é o romance entre a Mei e o Kentaro. É sério, pessoal, a relação deles misturada com a questão envolvendo a família do Kentaro faz a gente se perguntar se a gente está vendo uma série de titãs ou se a gente está vendo a novela Malhação. Por outro lado, existe alguns personagens humanos que têm tramas muito interessantes dentro dessa série. Praticamente todas as cenas do Lin Shao, Keiko, Bill Randa no passado, durante a década de 50, são muito interessantes. Sem falar no desfecho do episódio final, onde a gente vê o Keiko e o Lin Shao se reencontrando depois de tanto tempo. Essa cena ela é muito boa e quem acompanhou a série toda viu que nesse momento os atores eles se destacaram demais. Não só nesse momento, né? Em toda a série eles acabaram se destacando. A gente realmente consegue sentir o peso emocional da trama envolvendo eles. Diferente de personagens, né, mais jovens que possuem, de verdade, uma carisma ridícula. E eu acredito que o episódio final de Monarca Legado dos Monstros seja o preferido de boa parte dos fãs, e não é pra menos, né? Além de acertar em cheio na trama humana, ele também nos apresenta uma épica batalha entre o Godzilla e o Ion Dragon. E é uma cena relativamente curta? É uma cena relativamente curta. Só que a gente entende que se trata de uma série e por conta disso o orçamento é limitado e tal por conta dos efeitos especiais. Não dá pra colocar a grana que coloca no filme na série da Monarca. Só que mesmo assim, esse último episódio, ele consegue empolgar a gente do começo ao fim, deixando aquele gostinho de quero mais no final. E essa sensação, ela não é por acaso não, já que uma segunda temporada está sim nos planos da Legendary. Alguns rumores surgiram nas últimas semanas dizendo que a sequência de Monarca Legado dos Monstros depende de uma boa recepção do público. Então, pelo menos, de acordo com o que eu tenho visto em sites e até mesmo comentários dos fãs, parece que é quase que certo que teremos sim uma segunda temporada sendo confirmada muito em breve. O próprio showrunner da série, o Chris Black, ele chegou a dizer isso em uma recente entrevista para a TV Line. Se liga só nas palavras dele sobre essa possível continuação. Abre aspas. Ainda não temos o pedido da segunda temporada. Esse show foi muito bem recebido, então estamos otimistas e entusiasmados. Sentimos que temos mais história para contar. Fecha aspas. Tá, vamos lá, pessoal. Tá bem claro pelas palavras que ele disse que existe sim uma ideia, né, para colocar já na segunda temporada de Legado dos Monstros. Principalmente porque o encerramento do primeiro episódio deixa um gancho para isso, já que a gente vê os protagonistas humanos indo parar em uma sede da Apex localizada lá na Ilha da Caveira. O mais interessante desse momento é que o episódio termina com uma cena do Kong aparecendo no meio das florestas e rugindo enquanto bate no seu peito. E pra quem não lembra, a gente chegou a ter essa mesma cena, só que por um ângulo diferente, sendo mostrado no primeiro teaser do filme Ilha da Caveira há alguns anos antes do lançamento do filme nos cinemas.
Então é bem legal ver que os produtores da série, eles tiveram a ideia de fazer essa referência àquela cena mostrando que a primeira temporada, ela termina fazendo uma conexão justamente com o filme do Kong, que foi lançado em 2017. Enquanto a primeira temporada, ela se passa na década de 50, com o surgimento do Gojira, e os anos seguintes da sua aparição em São Francisco, lá no seu primeiro filme, a continuação, ela pode muito bem acontecer entre Godzilla Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong. E se esse for o caso, é bem difícil que nessa segunda temporada a gente veja alguns titãs que só foram introduzidos durante o segundo filme do Godzilla, como é o caso da Mothra e do Rodan. Só que calma aí, pessoal, não precisa ficar desanimado não, pois os criadores da série, eles já disseram que eles pretendem trazer novos monstros para a continuação, e sim, eles já têm os seus favoritos. Em uma conversa para o Comic Book, Chris Black e Matt Fraction, eles acabaram revelando que têm vontade de trazer alguns titãs da Toho no futuro. Isso seria bem interessante, já que durante toda a primeira temporada da série da Monarca, a gente praticamente só viu titãs criados exclusivamente para o Monsterverse da Legendary. Então se liga só no que disseram os criadores da série sobre as ideias que eles têm de monstros que podem pintar nessa segunda temporada. Abre aspas. Primeiro, Chris Black disse o seguinte: ouça, a Toho tem um forte banco. Eu pessoalmente adoro Ghidorah, o monstro da poluição. A Toho tem sido colaboradores incríveis e eu acho que qualquer uma de suas criações estaria disponíveis para nós se quiséssemos trazê-los para o nosso mundo. Fecha aspas. Ó, pessoal, essa parte ela é muito interessante e muito importante, porque ela até desmente alguns rumores de que a Legendary estaria prestes a perder os direitos do Monstroverso com a Toho. Segundo o showrunner da série da Monarca, a relação entre eles é boa sim e tem grandes chances de futuros titãs que foram criados pela Toho aparecer em futuras produções do Monstroverso. E pra quem ficou curioso, essa criatura que ele cita é esse monstrengo que vocês estão vendo aí, tendo aparecido pela primeira vez em 1971 no filme Godzilla vs Ghidorah. Por ser um titã que veio do espaço e que cresce de tamanho por se alimentar da poluição do nosso planeta, a gente teria uma trama bem interessante para ser abordada em formato de série. O outro criador da série, o Matt, ele também revelou suas ideias para a continuação, dizendo o seguinte, abre aspas: eu adoraria poder apresentar uma versão Monsterverse de uma criatura da Toho que não apareceu nos filmes da franquia. Eu adoro o Jet Jaguar. Ele não é exatamente um kaiju, mas eu adoro o Jet Jaguar. Chris Black, por sua vez, não pareceu muito empolgado muito com isso. Matt continua lançando o Jet Jaguar e eu continuo lhe derrubando. Veremos. Fecha aspas. De qualquer forma, é bem empolgante ver que os produtores eles já têm conversado sobre o futuro da série. Sobre a introdução desse Jet Jaguar, tá, a gente pode dizer que faz até sentido com o momento atual que tá se passando a série. Afinal, esse Jet Jaguar ele se trata de um robô humanoide feito pelos humanos. E a gente sabe que a Apex ela é a grande responsável pelo desenvolvimento do Mechagodzilla em Godzilla vs Kong. Então pode ser que a Monarca tenha alguns protótipos vindo antes do Mechagodzilla e esse Jet Jaguar possa ser um deles, quem sabe. Afinal, como o próprio diretor disse, seria apenas uma versão dele pro Monsterverse, então ele não seria tão fiel assim como acontece nos filmes da Toho. E já que a gente falou da Apex, é importante lembrar que a primeira temporada ela se encerra justamente com a Apex se instalando na Ilha da Caveira. Então faz sentido que eles criem um mecanismo para lidar com as criaturas daquele local. É claro que se esse for o caso, a gente deve ver essas novas adições sendo derrotadas pelo Kong ou pelo próprio Godzilla durante os episódios. E isso tem que acontecer até para fazer sentido com o resto da franquia, já que nem o Ghidorah e nem o Jet Jaguar eles aparecem nos últimos filmes que tivemos no Monsterverse. E para isso, eu espero que o orçamento para Monarca Legado de Monstros seja ainda maior nessa continuação e assim a gente possa ver essas batalhas acontecendo de uma forma bem mais longa e muito mais bem feita, né? Então o que resta pra gente agora é aguardar essa segunda temporada ser confirmada de fato. Mas de verdade, pessoal, eu acredito que logo após o lançamento de Godzilla e Kong Novo Império, isso deve acontecer sim. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, tá ansioso pra essa segunda temporada de Monarca Legado de Monstros? O que você achou dessa primeira temporada? Você acha que agora que a história tá acontecendo na Ilha da Caveira, o Kong vai ter mais destaque ou a trama ainda vai ficar girando em torno do Godzilla? Deixa todas as opiniões de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!